já pensando na montagem do elenco do Atlético para a próxima temporada, Campeonato Goiano, Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil também. Obrigado por atender a nossa equipe, receber aqui eu e o mestre Kleber Ferreira mais uma vez do meu lado. Queria começar perguntando para você como que está esse planejamento para a próxima temporada. O que o torcedor pode esperar do Atlético para o ano que vem e qual o perfil dos jogadores que o Atlético está em busca no mercado? Já acertou a contratação do Matheus Ribeiro e do Igor Henrique também. Olha, o Atlético, a gente está muito motivado, né? Primeiro que o Atlético tem que fazer um ano de 26 diferente. Eu já vinha com esse discurso, mas a gente não conseguiu fazer um grande time, né? A gente montou um grande time no papel, mas ele não transformou isso para o campo, né? Oscilou muito. E se o Atlético não toma as decisões na última janela, estava brigando para não cair, ia ter que passar por muito sufoco. Jogadores sem o perfil do clube, principalmente na vontade, na disposição que a Série B exige, né? Então, o Atlético está motivado para dar a volta por cima e fazer um ano diferente, para que o nosso torcedor tenha sempre vontade de ir ao estádio, estar presente ali, nos ajudando a fazer uma campanha digna de um clube que quer voltar à Série A. O que você aprendeu, Adson, neste ano de 2026, 2025, melhor dizendo, nas contratações, com aquilo que aconteceu nas suas contratações? O que você aprendeu? Primeiro, Kleber, que cada dia você tem que estar aprendendo no futebol brasileiro, né? Eu sou um cara muito vivido, mas hoje o futebol você passa por escassez de talentos. Poucos clubes contratam o que quer, que é o Flamengo, o Palmeiras, poucos clubes contratam o que quer. O resto, e principalmente Série B, é o que sobra. Então, cara, você tem que achar, ter um cuidado muito grande para não trazer jogador que não tem perfil da competição. Perfil da competição. Jogadores velhos, jogadores barriga cheia, jogadores que não têm competitividade, porque a Série B é muito competitiva, é um campeonato que ninguém respeita ninguém, dentro e fora de casa. Então você tem que ter jogadores com um perfil diferente. Às vezes nem a técnica é tão apurada, mas a competitividade, a vontade, a fome tem que ser maior. Mas é malandragem ou é falta de qualidade técnica? Os dois. É malandragem, porque hoje o jogador salário é para perder, bicho é para ganhar. Então, os jogadores precisam reciclar, porque eles mesmos estão queimando as suas carreiras, né? Poucos jogadores sentem a dor de uma derrota, como a gente sente, né? E a gente contrata os caras para poder te entregar o melhor. Isso é todos os clubes, não é o Atlético Goianiense que passa por isso. Hoje os jogadores não querem cobrança, hoje os jogadores vivem sempre em uma zona de muito conforto, sem compromisso com os objetivos do clube. Você falou também, já é um assunto que você vem tratando já há algum tempo, essa questão do jogador com barriga vazia. E depois da reformulação que foi feita na última janela de transferências, como que você avaliou essa reformulação e desses atletas? Quantos que ficam, que o Atlético tem interesse, né, justamente por conta desse perfil para a próxima temporada? Primeiro que as negociações elas são difíceis, sabe? Para você fechar uma negociação não é simples. Eu quero você. Aí tem 1000 querendo também. Então é muito duro, é muito complexo você atingir a meta de contratar o perfil que você quer, né? É um mercado muito difícil, muito escasso, né? Eu volto a dizer. Então, agora, a gente tem uma coisa positiva para nós, né? A nossa estrutura, nosso ambiente de trabalho, nossa comissão técnica, o clube em si, ele cativa. O jogador quer vir para cá pela estrutura. Eu vejo muitos clubes aí chorando, perdemos jogador por causa da estrutura. O Atlético ganha jogador por causa da estrutura. Então isso é um fato, um fator, aliás, muito importante para o clube. Pegando justamente esse gancho, a gente teve alguns jogadores que se destacaram, que chegaram nessa segunda janela e se destacaram. Casos do próprio Tito, do Ronald, o próprio Lelê também. Como que está a situação desses jogadores, principalmente do Tito e do Ronald também, presidente? São dois jogadores que nos interessam. Tito está muito próximo mesmo. A gente está fazendo um esforço grande. Há uma boa convivência entre nós e a diretoria do Maringá, né? E, então, vejo com boa possibilidade. Nesse momento, eu estava nesse momento trabalhando nesse sentido. A gente vem discutindo isso há alguns dias,
né? E o Lelê pouco provável, porque também é um jogador com a característica que talvez ele possa encaixar melhor numa outra equipe. Nós queremos um jogador mais de área, não é esse cara de muita mobilidade que às vezes sai muito do setor, sabe? O Lelê hoje eu vejo com pouca possibilidade. E o Ronald é um jogador que nós temos interesse, temos conversado, ele tem interesse de voltar a jogar no Atlético, mas o Grêmio passa por um momento de transição de diretoria, de eleições, e a gente tem que aguardar esses acontecimentos. Agora, saindo o Lelê, com o Lelê, o Atlético já está sem centroavante, que já mandou o Maranhão embora. Saindo o Lelê, fica ninguém, basicamente os meninos da base. Você vai buscar um centroavante onde e com quais características? Olha, nós estamos com alguns nomes e a gente vai buscar um cara de área, um cara que tenha presença de área, um cara que tenha boa definição. É um setor que nós vamos ter que tentar fazer um investimento, mesmo no momento de muita dificuldade financeira, porque nós vamos passar por limitações muito grandes, mas eu não tenho medo disso. Futebol não é só dinheiro, é você achar as peças certas que vai te entregar o que você precisa. Mas já tem o nome? Eu tenho alguns nomes, mas eu não posso divulgar porque não tem nada assinado. Você fala aqui, daqui a pouco ele veste a camisa do outro clube, você fica um cara de tacho aqui, e eu não quero passar por isso, eu não quero passar nenhuma situação para o nosso torcedor que seja inverídica. Aproveitar que a gente está falando sobre nomes específicos, durante essa semana, esses últimos dias, surgiu a possibilidade de um nome específico, o Rafael Gava, que não fica no Goiás. Existe algum tipo de contato? Existiu algum tipo de contato? Tem um interesse? Não, nós estamos buscando outros jogadores nessa função. Eu gosto muito do Igor Henrique, para mim foi o principal jogador do Vila, somente no começo do ano, jogador muito experiente, muito competitivo, já jogou aqui, né, jogou 36 partidas no ano, então é um número muito bom, e é um jogador que a gente vai cuidar dele dentro da fisiologia para poder tê-lo sempre pela liderança, né? E a gente vai buscar mais um jogador nesse setor, talvez com uma saúde e uma característica de um setor que vai criar essa competitividade com o Igor, de um jogador mais jovem, né, com um perfil diferente, para que a gente tenha as alternativas que o treinador possa querer usar durante os jogos. O Atlético disputa o título goiano neste ano? Disputa, o Atlético sempre vai disputar títulos. Não tenha dúvida disso, não tenha medo de assumir essa responsabilidade e nós vamos brigar de igual para igual com os nossos companheiros, né? E eu te digo que nós já temos uma boa base, nós temos alguns nomes bem próximos de fechar as negociações e isso me traz muita segurança. O dinheiro dá, senhor? Não, o dinheiro não dá. Não dá porque a Série B é muito mal paga, né? E o Atlético foi responsável e não torrou o seu dinheiro em relação a não vender, a não recomprar a parte da Liga, pensando num futuro longo, né? Então, a gente vai ter que ter muitas habilidades, muitas alternativas. Eu estou trabalhando muito nisso, conheço o mercado e dentro da nossa credibilidade eu espero superar tudo isso. Você trabalha com um número específico de contratações e 25 foram cerca de 40 jogadores Deus contratados. me livre. Isso aí é humanamente possível. Eu tive que fazer isso para não cair para a Série C. Se cai para a Série C, não ficar mais caro? Essa conta, o Kleber, que é experiente, e me orgulho estar aqui no Atlético, né, junto com você, sabe como é que funciona. Se você cair para uma Série C, é uma tragédia mundial para um clube igual o Atlético, ou qualquer clube, para o Vila, para o Goiás, né? Então, no Atlético, eu tive um momento aqui que os caras não reagiam. Então eu tive que cortar na carne, tomar a posição. Aí fica bonitinho, alguns caras, contratei porque foi necessário. Mas o cara que saiu, eu usei o salário e ainda baixei a folha. Então pro Atlético foi até melhor, porque os números do segundo turno é porque o primeiro turno foi ruim demais, senão a gente tinha chegado. Você está buscando jogadores no mercado brasileiro ou você continua com essa pesquisa e procura por jogadores sul-americanos? Kleber, todo lugar tem jogador ruim e jogador bom. Então eu estou buscando tudo quanto é lugar que há a possibilidade de a gente melhorar a nossa situação, né? Que é jogadores que cheguem aqui e traga um encanto para o torcedor. Por exemplo, aqui tinha o Robert, muito técnico, mas oscilava demais, sabe? Faz uns gols antológicos, mas oscilava demais. Então, a gente precisa de um jogador mais regular. Isso eu estou dando um exemplo de um jogador que tecnicamente tem um refino diferenciado. Então, talvez você tenha um jogador, às vezes, com um perfil mais
físico, mas que te entrega mais numa competição que é mais física do que técnica, que é a Série B. Tem conversas para ele ficar ou não existe essa possibilidade? Não, zero chance. Tem proposta para fora, vida que segue, e nós estamos buscando outras possibilidades. Você, falando de possibilidades, você está fazendo esse elenco e até tem 3 jogadores da base que são diferenciados. O Yuri, que já é uma realidade, na minha opinião. O Klebert, que apareceu pela primeira vez, é um jogador que o próprio Atlético vem observando há muito tempo e adquirindo personalidade, ele vai dar o retorno para o Atlético. E o Gustavo Daniel. Esses meninos ficam no Atlético, continuam tendo oportunidade, ou você vai dar oportunidade para os 2 que não são titulares, que estão aparecendo agora, fora do Atlético? Importantíssima pergunta, né? Até a questão de esses meninos aí, né? Sempre tem uma sondagem, a família quer que ele saia, a família tem que cuidar de dar uma sustentação e não atrapalhar o jogador, né? A família, ela tem que entender que o jogador precisa pegar casca, maturidade e não ficar só passando a mão na cabeça, porque senão o jogador não vira nada. O jogador tem que entender o momento dele sofrer para poder colher lá na frente, trabalhar, se dedicar. 3 meninos têm potencial, mas tem que jogar sempre com muita personalidade, com muita vontade. E entender que o futebol você tem que provar todo dia. Não fica na zona de conforto, você perde espaço. E eu não vou conjugar o verbo no eu. Nós vamos no nós. Bom para o Atlético, bom para o jogador, bom para o empresário, beleza. Se for bom só para um lado, esquece, não vai acontecer. Mas eles ficam por aqui ou você... Vai ficar, por enquanto, só se vir algo que insustentável. Mas até agora não chegou nada, são jogadores que ainda precisam crescer em algumas coisas para que possa atingir níveis superiores. Tem potencial? Sim, senhor, tem potencial. Mas isso não quer dizer nada. Tem muita gente que tem potencial e não vira nada. Precisa saber entender os momentos, entender, absorver as críticas, saber que é um meio muito passional e que tem que ter cobrança para poder entender e enfrentar os problemas de frente, com maturidade, né? Então, nós vamos trabalhar para eles maturar, para que possa cada dia evoluir e o Atlético ter bons dividendos, porque o Atlético investiu muito na base, tem investido demais e precisa ter retorno. Presidente, agora falando um pouquinho sobre o Rafael Lacerda, a permanência dele para o ano que vem. Ele chegou num momento meio conturbado, assim, o Atlético não estava numa boa fase, conseguiu uma sequência de vitórias e até em determinado momento a equipe brigar pelo acesso. Como que você projeta o trabalho dele agora, tendo esse, por mais curto que seja, esse período de preparação para o ano que vem, trabalhando também na chegada de jogadores? Cara, eu vejo o Rafael ficou aqui porque ele tem capacidade. Às vezes vem de um clube com o irmão, o clube tem uma filosofia, nós temos outra, eu respeito, ele conseguiu vencer, foi importante, mas o Rafael Lacerda tem coisas muito boas e tem perfil para chegar longe. Assim, anota isso aí que eu estou falando. É um cara muito trabalhador, correto, sério, fica em todos os momentos buscando alternativas, não é um cara que fica murmurando, reclamando, transferindo a responsabilidade, então tem a minha confiança. Ele vai ter grandes desafios, porque o atleta tem que voltar para a Série A, e nós vamos trabalhar muito para isso. Tem que voltar para a Série A? Se o ano que vem é uma determinação do presidente, o Atlético tem que voltar para a Série A? Não tenha dúvida, Kleber. Não tenha dúvida. Um clube igual o Atlético precisa estar pisando na Série A até para pegar musculatura financeira. Porque é impossível você ficar na Série B e o Atlético não tem ninguém que ajuda, que tem condição de financiar o clube. Nós temos muita capacidade de buscar alternativas, de reinventar a todo momento. Mas um clube com a estrutura pesada, ele precisa de pisar na Série A. Ainda mais que a Série A está melhor paga agora e quem for lá vai ter muito melhor condição de fazer melhores trabalhos. E como é que você vê a disputa da Série B no próximo ano, com os clubes que estão subindo e os que estão caindo nessa Série A? Você acha que vai ser mais disputada do que foi esse ano? Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Sempre vai ter um clube que vai surpreender, como é a Chapecoense. Eu falei até para o presidente da Chapecoense, que é meu amigo. A Chapecoense no campeonato inteiro era a vaca que estava em cima da árvore. Ninguém sabia como é que ela estava lá em cima, mas que ia cair e não caiu. A vaca ficou lá em cima, subiu. Então a Série B é para quem quer mais, para quem trabalha mais com objetivos, e a Chapecoense mereceu e conseguiu fazer isso.
Quantos jogadores que atuaram no futebol goiano neste ano, que não jogaram no Atlético, podem vir para o Atlético? Não atuaram pelo Atlético. Nos Você clubes. já trouxe o Igor Henrique. Vem outro? Não. Só Nesse momento eu não vejo, não tem nenhuma negociação em curso de jogadores do futebol goiano. Volta alguém que saiu neste ano do Atlético, que tem prestígio com você para o ano que vem? Não, talvez não tenha nem prestígio, porque ficou devendo aqui no Atlético. Mas como é do clube, nós compramos ele, talvez o Derek, que está no Japão, venha, retorne e vai ter a chance de se recuperar. Porque ele fez boas Série Bs lá pelo Guarani e eu espero que ele ainda possa melhorar, porque é um jogador que tem tudo, mas aqui não foi bem e precisa buscar algo novo para ter espaço para continuar aqui durante o ano. Goleiro Ronaldo, qual é a situação dele? 99% será vendido. Se não for para o Bahia, vai ser para outro clube. Muita procura. O jogador é um dos melhores da posição. Ele está dentro dos 3 da Série A. Aí, pegando o gancho nessa pergunta, Alex e o Alex. Baralhas e Alex. Aliás, graças a Deus, tem 3 clubes, 3 jogadores do Atlético e o Gasal também, viu? Sim, que pode surgir com boas vendas para o clube. E há muita procura, viu? E não estão jogando em alto nível no momento importante da competição. Pois é, e o Henrique fez a pergunta, eu achei que ela foi interessante, eu ia te perguntar, destes outros, Baralhas, Alex e o Lucas Gasal, algum pode voltar para o Atlético? Zero chance, porque nós precisamos fazer dinheiro, então eu não estou nem contando com isso. Por isso que a gente está tentando trazer o Tito, manter o Adriano, trazer mais zagueiro para essa posição. Vamos, vida que segue, jogadores já estão na Série A em alto nível, Alex capitão, Ronaldo um dos melhores do Bahia, o Alex está jogando partidas, que eu vi umas 4 partidas dele aí, que é jogador de nível superior. Potencial ele tinha, mas estava aqui numa nhaca danada, desmotivado, então gira, as coisas acontecem. Baralhas muito bem, presidente do Vitória já me ligou ontem, vocês estão de primeira mão sabendo disso, me ligou ontem e quer preferência de contar com o Baralhas. Eu falei, olha, não tem problema, Fábio é bom no negócio, vamos estar conversando e o Baralhas provavelmente vai trazer bons dividendos para o Atlético. Para liberar, que hoje tem sido dias muito corridos para você, né, presidente? Você falou, só pegar essa questão do Derek, o senhor vê nele potencial para que ele seja esse camisa 9 que talvez o Lelê não tenha sido, pegando essa característica que você trouxe? Característica, porque o Lelê tem o valor dele. O problema é que o Lelê é um cara de mobilidade, sempre está fora da área, ele tem que jogar com um time que joga de uma forma diferente, mas ele tem o valor dele. O Derek, desculpa, tem potencial, só que aqui, aliás, o ano que nós jogamos no ano passado, né, foi um ano ruim, né, para todo mundo, né? Tem chance de recuperar, a gente tem que sempre acreditar no jogador. Agora, o cara não pode persistir num nível baixo, porque daí vai ter vida curta no clube. Eu preciso fazer mais uma pergunta sobre a categoria de base. Copa São Paulo de Juniores. Eu vou te dar o tópico, você fala a sua posição do Atlético. Olha, eles não conseguiram classificar, né? Então a gente já liberamos um caminhão de jogador, vamos fazer uma nova triagem, estamos com gente observando, vamos contratar um novo treinador. Cara, vamos refazer tudo. Tem um sub-17 bom e eu espero que esse sub-17 aí possa daqui a pouco também melhorar, subir na escadinha e ser um sub-20 bom. O sub-15 do Atlético não é ruim, a gente precisa melhorar algumas coisas, nós estamos trabalhando nisso. E o grupo do Atlético do Campeonato Goiano, o que você achou? Colocou ali os primos pobres que não vão ganhar basicamente de ninguém, a Napolina, Centro-Oeste, que não tem poder de investimento, mas a Abecate. Colocou o Atlético para não jogar contra esses clubes. Você achou isso normal? Para mim, o Campeonato Goiano é muito curto. Ele vai depender muito da sua preparação nesse curto espaço, né? Porque, infelizmente, o tempo não é o aceitável, né? Mas é uma forma que eles acharam. Eu não vou criticar, porque as datas são curtas demais, né? Para eles conseguirem fazer um campeonato aceitável. Mas, no fim, vai sempre chegar os maiores, né? E sempre tem um correndo por fora aí. Eu espero que a gente faça um bom trabalho e possamos estar disputando o título, porque o Atlético tem condição para isso. O ano que vem é ano político. Todas as pesquisas internas de todos os partidos para avaliar nomes, o seu nome, depois que você falou nessa possibilidade, aparece como puxador de voto para deputado federal. Você vai ser candidato? E se for, como é que vai ficar o Atlético?
Olha, eu não tenho essa decisão tomada ainda, Kleber, porque uma hora eu tenho até um pouco de motivação, outra hora eu não sou muito político, eu sou de falar o que eu penso, né? Mas são situações que no momento certo eu vou avaliar. O atleta, para mim, sempre tem em primeiro plano. Eu não, jamais vou largar o atleta. O Atlético, ele está na minha essência de vida. Como é que tudo que nós fizemos aqui, Kleber, você lembra do dia que eu cheguei aqui, porque você é um cara histórico no jornalismo. Te recebi aqui. Aliás, eu tenho orgulho de te enxergar como um cara que sempre comenta com o maior equilíbrio possível, mas um grande atleticano. E é normal, porque você tem coragem e hombridade para assumir isso. Porque tem uns aí que torce com a bandeirinha escondido e fica pagando de puritano aí. Que coisa que não é, né? Desculpe te interferir. Nós, atleticanos, somos muito honestos. Nós somos pessoas que temos valores. Então não tem nenhum problema de falar, eu torço para o Atlético. Isso nunca me atrapalhou trabalhar. Mas porque você tem ética, tem moral. Eu já vi você elogiando o Goiás, criticando o Vila e vice-versa. Porque você fala o que tem que falar. Você já me criticou, já criticou o Atlético, e eu te respeito. Eu não posso misturar as coisas. O respeito é recíproco. Ué, mas porque é sua função. Agora, tem gente que só fica batendo porque não gosta da pessoa, mas não vê qualidade, não vê história. Eu, Kleber, o Atlético é como uma família para mim. Vai até o fim da minha vida e eu vou sempre estar lutando para proteger o clube, porque eu não quero que o nosso legado seja jogado no lixo. É evidente que vai chegar um momento, às vezes eu vou fazer outra coisa, mas sempre a gente vai estar aqui por perto, olhando, acompanhando, porque nós temos responsabilidade com tudo isso aqui. Aí, o presidente Adson Batista falando sobre mercado, falando sobre a temporada de 2026, abrindo o coração também. Vamos finalizar, mestre? Sim, vamos. Liberar o presidente que está... Com uma última pergunta. Qual o seu compromisso com a torcida do Atlético para o ano que vem? Meu compromisso é o máximo possível. Não tem medo de assumir responsabilidade. Nós não temos dinheiro sobrando, nós vamos ter que fazer tudo que é possível para poder superar as adversidades. Eu não tenho medo disso, porque eu já passei por isso várias vezes e conto com o atleticano. Eu quero fazer que a gente tenha um time que honre a camisa, que faça gosto para o torcedor estar ali presente cada dia mais, nos ajudando a superar as adversidades. Então, eu espero que nós tenhamos um ano muito feliz e que a gente faça um ano de vitórias de maneira bastante honrosa, respeitando sempre a competição, mas sempre brigando em cima, que é a nossa característica, né? Então, agradeço a presença de vocês, as portas aqui estão sempre abertas, vocês são pessoas bem-vindas, pessoas que nós respeitamos, pessoas que é importante para o Atlético, porque vocês falam do Atlético sempre e sempre com respeito, e eu valorizo muito isso. Conheça o plano de saúde que vai mudar seus conceitos. Há 5 anos, o Mais Saúde chegou a Goiás, trazendo inovação, tecnologia e cuidado para clientes individuais e empresariais. Uma operadora comprometida com você na saúde e na doença. Com atendimento humanizado e tecnologia de ponta, oferecemos consultas, exames, internações e muito mais. Tudo pensado para garantir seu bem-estar. Mais saúde, mais tecnologia, mais inovação. Mais cuidado para você. Grupo Aquários Restaurante. Os restaurantes da família e do esporte goiano. Visite uma de nossas 4 unidades. Aquários Alto da Glória, Jardim da Luz, Marista e Quintal do Bom. Há mais de